Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Eu quero estar falando hoje sobre o Evangelho da Graça, né? Por meio da fé, essa fé que não vem de nós, é dom de Deus, que não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu vou estar lendo aqui em Romanos 4, a partir do versículo 3. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, o crer, a justiça é ser justificado, é crer. Ora, ao que trabalha, não se lhe é contado a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, aqui, nesse caso, Davi e Abraão, eles criam que o Senhor providenciaria um cordeiro inocente para poder pagar pelos pecados deles, um cordeiro substituto. E nós cristãos, devemos crer o quê? Em Cristo Jesus, como sendo o cordeiro. Ou seja, a diferença é que eles queria vir um cordeiro. E a nossa fé, somente a diferença é essa. É a fé na mesma pessoa. É crer que esse cordeiro já veio. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem entender essa diferença. E realmente, se não for por graça, não tem como ser salvo. E em Romanos 11 fala que se é por graça, já não é mais por obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Se eu tenho que fazer para me manter na minha posição de salvo, eu estou falando que eu estou dizendo que eu tenho que fazer alguma coisa para poder ser salvo. Eu tenho que participar da salvação. Não, eu tenho que fazer para poder receber, eu tenho que fazer para merecer. Automaticamente eu estou dizendo que se eu for salvo, não, eu fiz. Eu fui salvo porque eu fiz. Eu não fui salvo porque eu criei, eu fui salvo porque eu fiz isso, aquilo, e mesmo assim a gente consegue ver que a nossa fé não é nossa, e automaticamente isso aniquila a salvação por obras, como muitos aí por aí querem afirmar que não, tem que ter obra. Muitos citam a passagem de Hebreus, que fala que muitos se apostatariam da fé. Outros pegam Tiago, que usam o testemunho cristão como sendo salvação. Todavia ele está tratando com pessoas, com irmãos, ou seja, de como devem andar no testemunho para com Deus. Ou seja, tem tu fé? Me mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, ali é um caso de testemunho, uma conversação horizontal, de homem para homem. Mas aqui a salvação, ela é vertical, ela é de cima para baixo, é de Deus para o homem. Ou na palavra de Deus fala que não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos extraviaram. E a continuação está em Romanos 3, que fala que todos, agora não há diferença, que todos somos justificados gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. E muitas das vezes o homem, ele quer ter participação, ele quer ter algum ponto
para ele poder falar, não, eu participei da salvação. E isso não é verdade, porque se dá glória ao homem, esse evangelho, essa palavra não é de Deus. O Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, ele fala em João 7, que se alguém quer fazer a obra de Deus, há de saber se a doutrina é de Deus ou não. Se a doutrina dá glória somente a Deus, é de Deus. Se essa doutrina dá glória ao homem, não é de Deus. Ah, não, mas dá glória para Deus também. Não importa. Deu um pouquinho de glória para o homem, não é de Deus. Não é. Porque toda honra e toda glória seja dada somente a Deus. Ou seja, ao Senhor Jesus, porque Ele é Deus. Vamos ler aqui em Efésios, Efésios 1, né? A partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele como antes da da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A vontade de quem? Minha? Sua? Não. A vontade de quem? De Deus. Ele nos elegeu conforme a sua vontade. Nos predestinou conforme a sua vontade. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Ou seja, para o louvor da glória da sua graça, o que é o evangelho que é pregado hoje. Sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue. Ou seja, quando nós cremos que Cristo Jesus morreu em nosso lugar, nós cremos que o sangue de Jesus Cristo apagou todos os nossos pecados. E realmente, quando nós cremos, entramos pela porta, somos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o nosso penhor. Ou seja, nesse momento, nós somos aspergidos pelo sangue do Cordeiro inocente que morreu para pagar os nossos pecados. Assim como aquele povo que saiu lá do Egito, no dia que saiu, na noite anterior da saída deles, eles aspergiram o sangue de um cordeiro nos batentes da porta, e o espírito da morte não passou na casa deles, de quem tinha o sinal na porta. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele recebe a marca do Espírito Santo. Ele não pode perder a salvação. Entende isso? Porque ele foi predestinado antes da fundação do mundo. Ah, não, mas isso é injustiça da parte de Deus. Injustiça? Por que é injustiça? Se todo homem é condenável, como diz Romanos 3, em Romanos 3 fala que não há um que entenda, não há quem busque a Deus. Todos pecaram, todos nós somos inimigos naturais de Deus. Ninguém quer saber de Deus. O homem natural, ele não quer ter contato nenhum com Deus. Ele foge de Deus. E todavia, quando realmente alguém crê em Jesus, ele não crê porque ele diz, hoje eu estou afim de crer em Jesus. Não. Somente vai crer se Deus injetar a vida nele. Em João 6, Jesus Cristo fala que só vai até ele quem for ensinado pelo Pai. Mas como assim ensinado pelo Pai? Ele ainda fala, não que alguém tenha visto o Pai, mas todos que vêm do Pai, que são do Pai, vão vir até mim. Esses têm visto o Pai.
Como assim nós temos visto o Pai? A fé. Esse é o dom da fé. Porque se não recebemos o dom da fé, não fomos ensinados por Deus a crer em Cristo Jesus, não tem como. Ou seja, onde está meu livre-arbítrio? A gente tem uma passagem, eu acho que não lembro onde está, que fala uma parábola falando de um chefe de família que ele faz um convite, faz uma festa para o filho de casamento, e os outros, as pessoas, cada um vem uma resposta falando que não ia poder ir por causa disso. Eu comprei uma junta de bois, preciso experimentar, acabei de me casar, mas todavia inventaram uma desculpa e não compareceram. E ele se irrita, esse chefe de família, e manda seus servos irem e a recolherem e chamarem os pobres. E o servo volta e fala: Senhor, feito está, e ainda tem lugar. Ele vá pelas ruas e valados e pegue os mendigos e empurrar fósseis de porta dentro. E todavia ele fez isso. E a gente consegue entender isso. Sabe quem eram os mendigos? Quem eram os que não queriam? Imagina, somos nós. Nós em nenhum momento queríamos, mas o Senhor, ele pega e se apieda de gente e manda que seu servo vá e os empurre, obrigue a entrar a porta dentro. Mas como assim? É o Espírito Santo de Deus que age em todo momento, que está agindo em todo momento. O Espírito Santo está à porta. Mas a pessoa pode perder a salvação, a pessoa pode deixar de crer. Realmente a pessoa pode deixar de professar que cria. Aí sim, crer não. Crer, se ela crê realmente de coração uma vez só, não tem como, não tem volta. Porque se ela creu, é porque ela foi predestinada. Que só vai crer quem é predestinado. Mas eu não sei quem é predestinado. Nem você, sabe? Eu sei que eu sou. Porque eu creio. Então, a partir desse momento que a pessoa crê em Cristo Jesus como seu Salvador, ela descobre que ela entrou pela porta e descobre que ela é predestinada, porque agora ela entra por essa porta que é Cristo e vê no batente pelo lado de fora, mas só entrará por essa porta quem for predestinado antes da fundação do mundo. Entende? Para o louvor da glória, da graça, da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, e que em que temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade. A vontade de quem? O mistério da sua vontade de Deus, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, novamente, conforme a propósito daquele que faz todas as coisas segundo segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós os que antes havíamos esperando em Cristo, no qual também vós tendes ouvido
ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para receber redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Então aqui nós vemos que somos para a possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, todo o tempo, tendo crido, a gente quando crê que Jesus morreu no nosso lugar, não tem mais volta. Quando cremos verdadeiramente, porque se cremos, não é porque a gente quis, é porque Deus nos concedeu. E aí não tem mais volta. Você não tem como falar, mas se eu quiser deixar de ser, que não quiser mais servir a Deus, você tem problema se você pensar assim. Você agora vai ter o Espírito Santo de Deus habitando em seu corpo. E você falar isso sabe, é a mesma coisa você falar que o Espírito Santo de Deus não quer mais estar com Deus, quer deixar de ser uma das 3 pessoas da Trindade. Fala assim, não quero mais ser uma das 3 pessoas da Trindade, não. Eu quero ser um Deus isolado. É a mesma coisa que você está dizendo. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus que habita no seu corpo, agora você está morto para esse mundo, morto para o pecado, mas vivo para Deus. Em todo momento, então não peco mais? Claro que peca. O seu corpo peca. Não é imputado, mas a sua alma, o seu espírito, não é imputado o seu pecado que você comete aqui. Mas você cometendo um pecado, você vai ter consequências desse pecado. Por isso que a palavra de Deus tem correções. A gente encontra em 1 Coríntios 3, falando sobre obras falsas, e obras falsas, obras de pedras preciosas, ouro, prata, e as falsas seriam mais ou menos as de madeira, feno e palha, que são obras naturais. E todavia, o importante de tudo é o quê? Está fundado no fundamento. Qual é o fundamento? Crer em Jesus Cristo. Como diz Paulo, que ele pôs o fundamento, que ele é o edificador dessa obra de Deus, ele e os outros apóstolos. Ou seja, qual é o fundamento? Crer em Cristo Jesus. Ele é a pedra, ele é a rocha. Como está em Romanos, fala que Cristo, ele é o quê? Pedra. A pedra de esquina. A rocha de escândalo. Para os que não creem. Mas é a nossa fundação. Quando nós cremos que Cristo Jesus morreu no nosso lugar, é a mesma coisa de você ver um morro com um capim sequinho, estalando, mas existe uma área naquele capim lá que já pegou fogo, que já está queimada, e o fogo está subindo o morro acima. Ele vai queimar aonde o fogo já passou? Não vai. Por quê? Porque ele já recebeu fogo, ou seja, já recebeu o juízo. E assim também fala em 1 Coríntios 3. O que não tiver obra, todavia sofrerá detrimento. Ou seja, sofrerá aqui nessa terra. Se é filho, não pode andar sem correção. Vai ser corrigido. Porque se está sem correção, não é filho, é bastardo. Mas, todavia, nós entendemos que se uma pessoa é realmente filho, independente se ela está dando bom testemunho ou mau testemunho, ela jamais pode perder a salvação. A gente vê nessas passagens que, todavia, o tal será salvo como que pelo fogo. Como que salvo pelo fogo? Chegou nos 45 do segundo tempo e agora perdeu a salvação. Aí não tem obra nenhuma, morreu em pecado. Não tem. Se ele realmente cria, ele está salvo. A gente pode ver em 1 Coríntios 5,
o irmão Paulo pede para ser entregue a Satanás, para ser tirado da comunhão da igreja e seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente consegue ver nitidamente. Mas e os apóstolos? E que bom deixar, esses eram só os que professavam crer, mas nunca creram realmente. Quem crê em Cristo, como a palavra de Deus fala, não entra em juízo, pois já passou da morte para a vida. Para a gente poder encerrar aqui, já está meio longo esse vídeo, mas eu vou ler aqui. Vou ler Romanos 8, versículo 20, a partir de 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito de Deus. Olha, observa. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para filhos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, e estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, é Deus quem nos justifica, não é nós. Não, mas temos que fazer para sermos justificados. Não, porque aí somos nós que vamos estar nos justificando. Não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. Ou seja, sangue de um inocente. Não tem como, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único inocente. Ele é o único que pode derramar sangue para salvação, para remissão do pecado de alguém. Ou você acha que o sangue de Jesus Cristo ele não tem força para te salvar? Ou acha que o sangue de Jesus... o sangue de Jesus dura até um certo momento. Até eu não vacilar. E muitas vezes a pessoa fala, não, mas se eu quiser, eu posso deixar de servir. É porque você nunca creu realmente em Deus. É porque você crê em seu braço, você crê em seus esforços. Como diz Paulo, o apóstolo Paulo, você está no evangelho anátema, o evangelho maldito, que não prega Cristo, não dá toda a glória que ele merece, que é só dele, que é dividir a glória de Deus com você, falando que você faz alguma coisa. Que diremos, pois, aquele que a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou seja, ele entregou o seu Filho por nós. Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não entre em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa presente, nem coisas futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem a angústia, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui a gente pode ver que nem o dia de hoje pode nos separar. Será que amanhã eu estou salvo ainda? Vamos ver aqui. Opa! Nem o futuro. Então essa certeza de um cristão, o Senhor Jesus fala que só vai a Ele quem foi ensinado pelo Pai. Como ser ensinado pelo Pai? Como? Pelo dom da fé. A fé, como está em Efésios. Pela graça somos salvos. Pela misericórdia de Deus somos salvos. Por meio da fé. E essa fé não vem de nós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras suas e devemos para andar nas boas obras que Ele preparou antes. Ou todavia, nós devemos andar nas boas obras. Um salvo por Cristo, ele vai produzir boas obras. Mas boas obras não vão produzir um salvo. Entende isso? Muitas das vezes é isso que a pessoa não entende. E como eu estava falando lá de João, que o Senhor fala que de maneira nenhuma ele lançará um fora. Não tem como uma pessoa que crê realmente em Cristo Jesus perder a salvação. Por mais que ela caia em pecado, ela sofrerá sim uma correção, um castigo do Pai, mas a perder a salvação nunca, porque ela não fez nada para conseguir a salvação. Ela ganhou, é por graça. Os dons de Deus são sem revogação. Ou seja, ela creu porque ela fez alguma coisa para poder crer. Ela recebeu porque ela fez alguma coisa. Eu fiz isso, aquilo para Deus poder me salvar. Não. Senão eu tenho participação na salvação. Seria a mesma coisa falar que eu me salvei. Muitas vezes eu gosto muito de enfatizar e lembrar desse versículo, que foi onde o Senhor me converteu realmente. Eu já tinha recebido vida, já tinha recebido essa palavra do Evangelho, mas tinha parte que eu não estava contrito com a palavra de Deus, porque tem partes que parecem falar que precisa fazer alguma coisa, precisa ter obras. E quando eu li a passagem que Paulo fala com Timóteo para ele perseverar na fé, perseverar nessas coisas, que ele se salvaria e salvaria os que escutassem ele. Como Timóteo vai se salvar e ainda vai salvar os que escutam ele? Aí eu entendi que é ficar salvo dessa falsa doutrina que é pregada hoje, infelizmente, na cristandade professa. A gente consegue ver em Apocalipse, que as 7 igrejas, as 6 anteriores à Laodiceia, tem um testemunho coletivo. E o testemunho de Laodiceia é o testemunho onde o Senhor está tratando individualmente. Ou seja, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, e abrir a porta, eu entrarei. Ou seja, ali é uma pessoa que só recebeu vida, uma pessoa que só ouviu, mas toda a vida ela deve abrir essa porta
para que o Senhor entre e possa ceiar com ela. E uma vez que o Senhor entrou por essa porta, o Senhor abriu essa porta, entrou no coração dessa pessoa, é sem volta. Nunca mais o Senhor vai te perder. Nunca mais você vai se perder do Senhor e nem o Senhor vai te perder. Eu botei nesses dois sentidos de a pessoa geralmente fala, não, mas a pessoa por si mesma ela pode. Não pode, não. O livre-arbítrio do homem ficou lá no Éden, perdido lá, junto com a transgressão como cometeu. Ou seja, o homem hoje, ele tem direitos de escolher as coisas que ele quer aqui nessa terra, mas até onde não interfere na vontade de Deus, porque a vontade de Deus está acima de tudo. A soberania de Deus ela é terrível, imensa, pois não depende do que quer, nem do que corre atrás, mas de Deus, quem se compadece, assim como está em Romanos 9, que para isso mesmo que ele levantou Faraó, entende? O Senhor, ele faz tudo como ele quer, sabe por quê? Porque ele é Deus. Então, ama Deus. Se você ama Deus, você não vai querer voltar atrás. Ah, não, mas se o Senhor me deu salvação já, eu não preciso mais ir para a igreja, não preciso mais servir a Deus, não preciso mais fazer nada, porque eu não perco a salvação. Isso é perder de vista o que é a salvação. Perder de vista o que é a vida eterna. O que é a vida eterna? Cristo Jesus é a vida eterna. Você entende? Como é que você tem a vida eterna e não está na vida eterna? É impossível. Se você tem a vida eterna, você deve estar na vida eterna. É uma coisa muito engraçada. A pessoa fala assim, se ele me salvou, eu não quero mais nada com Deus. Não tem como. Se ele realmente salvou, se você realmente crê, ele está contigo e você está com ele 24 horas. Agora tem um porém. Você pode estar andando com Deus, em amizade com Deus, conversando com ele, ou você pode estar andando com Deus, ele estando de mal com você, não falando com você, você sendo um filho rebelde e sofrer correções. Todavia, um cristão que anda desordenadamente vai ser punido, vai ser corrigido, como diz a palavra, mas jamais perderá a salvação. Ele pode ser cortado aqui da terra, mas não perde a salvação. A palavra de Deus é firme, ou seja, a palavra do Senhor Jesus está em jogo. Se falarmos que ele pode perder que um pode se perder, pois ele escolheu nós, não nós escolhemos ele. Tudo bem? Eu espero que tenha sido útil essa palavra, para que vocês venham entender que a salvação é sim por graça somente, favor imerecido. Quem entra por essa porta, que é Jesus, quem anda por esse caminho, que é Jesus, descobre que ele também é a vida eterna. E se ele é a vida eterna, não tem para onde fugir. Não vou mais servir. Como não vai? Ou você vai ser cortado, ou senão você nem é filho, como diz Hebreus 12. Porque se estás sem correção, já não é filho, mas bastardo. Ou seja, uma pessoa realmente que crê em Cristo Jesus, primeiramente ela vai querer desfrutar da presença constantemente dele. Fiquem com Deus, creem em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Amém.